Você já parou para pensar o que de fato deu errado com o povo brasileiro? Porque um país com tanta riqueza, tanta gente boa, parece estar sempre patinando, repetindo os mesmos erros ano após ano. E mais especificamente, com essa crise de caráter e de cultura que afetou a mulher brasileira. E sabe uma coisa curiosa disso tudo? A gente sempre cresceu ouvindo que o brasileiro é um povo alegre, acolhedor, trabalhador, e é de fato mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a nossa realidade do dia a dia, parece que tem algo que não se encaixa direito. Sabe aquela sensação de que a gente poderia estar melhor, mas algo sempre segura essa tal melhora do país? Bom, e essa sugestão de tema de vídeo foi feita pela escrita Isabelle Silva, que basicamente ela sugeriu um tema de vídeo a respeito o que deu errado com o povo brasileiro, principalmente com as mulheres e sua origem. E eu quero também fazer uma pergunta aqui para vocês deixarem a resposta nos comentários. Quais seriam as principais razões pelo qual o povo brasileiro deu errado e também como isso afeta a mulher brasileira de hoje? Bom, então vamos começar com o vídeo do começo de tudo. Para entender o presente, a gente precisa olhar lá para o passado. E o Brasil, meu amigo, tem uma história bem complexa. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas eu também já fiz um vídeo a respeito do jeitinho brasileiro que grande parte das pessoas usam esse termo. E ela não surgiu do nada. A gente vem de uma cultura onde por séculos as regras eram para alguns e não para todos. Lá no período colonial tinha uma elite que podia tudo, enquanto o resto se virava como dava. E aí começou esse negócio de meio que levar vantagem em tudo, que virou a quase um valor cultural, deixando claro que não são todos os brasileiros que têm essa mentalidade, porém, entretanto, todavia, é muito comum você ver aí na sua roda de amigos, de vizinhos, que tem esse famoso jeitinho brasileiro, que também deixando claro que não faz parte da genética do brasileiro, mas, querendo ou não, foi passando de geração em geração e meio que também foi enaltecido como que você está tirando vantagem de alguma coisa ou de alguma pessoa. Tipo assim, um dos mais comuns é você ser mais esperto por ter furado a fila ou por falsificar documento, isso, aquilo. E essa expressão virou meio que uma propaganda que gerou um lema nacional, né? Eu quero levar vantagem em tudo. Só que o problema é que essa cultura cria uma sociedade de desconfiança. Se todo mundo está tentando levar vantagem, ninguém pode confiar em ninguém. E isso afeta diretamente as relações. O homem, por exemplo, começa a desconfiar da integridade da parceira e a mulher, por sua vez, pode começar a valorizar o homem que dá um jeito, entre aspas, o famoso malandro, em vez do homem íntegro e trabalhador. E aí é fato que acontece que a ética é muitas vezes trocada pela esperteza e isso é um veneno para a construção de um futuro sólido de um país. E uma coisa que acontece muito é que a gente costuma sempre culpar só o político, mas a verdade é que a corrupção é um reflexo do nosso dia a dia. Né? Esse famoso levar vantagem está em pequenas atitudes que grande parte comete todos os dias. Mas aí a pergunta da escrita, e por que isso afeta principalmente as mulheres? Bom, se você levar esse contexto histórico, um contexto mais cultural que existe aqui no Brasil, a mulher brasileira muitas vezes foi ensinada a buscar um parceiro que seja um provedor forte. E essa força na nossa cultura deturpada que vocês estão vendo por aí, pode ser confundida, na minha opinião, com aquela capacidade de tirar vantagem, né, de burlar o sistema. E ela pode meio que inconscientemente ser atraída pelo homem que tem aquele esquema, entre aspas, se é que você me entende, que consegue as coisas de uma forma mais fácil, porque isso meio que sinaliza um atalho para a segurança. Mas esse atalho é apenas uma ilusão. Ao longo prazo, a falta de ética e integridade destrói qualquer relacionamento. O que deu errado nesse contexto, no povo brasileiro, não totalizando, foi essa falta de aversão à desonestidade que ficou intitulado como o famoso levei vantagem. Bom, e se a raiz do problema é a falta de ética individual, o que alimenta tudo isso e faz crescer é aquela influência externa. A gente vive em uma sociedade que nos ensina a não pensar por nós mesmos, só apenas a seguir o que eles querem. Você já reparou muito como as pessoas têm opinião forte sobre tudo hoje. Mas quando você pergunta por que você pensa assim, a resposta geralmente é todo mundo sabe ou eu vi na internet. Pois é, esse é o famoso efeito manada que acontece nos dias de hoje. A gente, né, os brasileiros vivem numa época onde todo mundo quer pertencer a um grupo, ter uma identidade coletiva, e não tem nada de errado nisso, ok? Faz parte do ser humano. Só que o problema é quando a gente abre mão completamente da nossa individualidade só para não ficar de fora de uma patotinha.
E olha como funciona assim. Uma ideia surge nas redes sociais, começa a viralizar e em questão de horas todo mundo está repetindo aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E ninguém para pesquisar, para questionar, para pensar criticamente, só vão seguindo o fluxo de tudo isso. E sabe quem está usando isso e está usando muito ao seu favor? São partidos políticos, empresas, influenciadores que vendem sua opinião e manipulam as alheias. Todos, se você parar para pensar, entenderam que é muito mais fácil falar para uma massa que pensa igual do que convencer indivíduos pensantes. Aí tem aquela coisa da bolha. A gente só segue quem pensa igual, só lê notícias que confirmam o que já acredita, né? Aquele seu pensamento que você acredita nisso e nada além disso é verdade, só aquilo. A pessoa conversa com quem concorda dela. E o resultado de tudo isso, as pessoas começam a viver só numa bolha onde todo mundo pensa igual elas e quem pensa diferente é taxado como louco ou mal intencionado. E você sabe muito bem os outros adjetivos que as pessoas falam aí, principalmente voltado para o lado político. Eu estou falando muito desse lado político porque hoje em dia é um dos principais assuntos que dá mais em alta, né, hoje. E nessa questão política, a gente vê, querendo ou não, as pessoas que começam a ter um pensamento crítico, defendendo afinco de um idente aquele seu lado político, mesmo sabendo que tem vários erros, várias contradições. A gente vê que com essa questão que o brasileiro tem, né, de ser defender a afinco naquilo que ele acredita, sem ao menos parar um pouco para pensar, ter outras linhas de pensamento crítico a respeito de um mesmo tempo, a gente vê que por isso que muitas vezes o Brasil às vezes não dá certo, porque sempre tem pessoas vivendo numa bolha e perde completamente a capacidade de ter empatia por quem está de fora dela. E a sociedade, querendo ou não, fica dividida em certas ideologias, em certas tribos, que não se conversam, que não se entendem e pior, não querem nem ao menos tentar entender a linha de raciocínio do outro. E do lado das mulheres, esse efeito manada é muito real, principalmente naquela questão do padrão de vida e de beleza, que são ditadas pelas influenciadores, por grupos, e muitas vezes não é aquilo da própria essência da pessoa. E o resultado de tudo isso que vocês veem, principalmente nas redes sociais, é uma geração de mulheres que parecem iguais, que consomem as mesmas coisas, que pensam as mesmas frases prontas, que exigem certo nível de status, de comportamento, de relacionamentos, sendo que grande parte só usam uma máscara, mas no fundo são profundamente vazias. Aquela individualidade, o pensamento crítico que algumas têm, que antes de fazer parte de certos grupos, de certos padrões, de certos efeitos manada, são os primeiros a serem deixados de lado quando elas entram no meio dessa manada toda. É só você ver aí vários vídeos no seu Reels de mulheres que têm sempre a mesma linha de raciocínio a respeito de relacionamentos. Querem que o homem seja isso, aquilo, que ganha X, que ganha isso, aquilo. Só que, né, aos frigir dos ovos, você vai ver que grande parte são frustradas, assim, não tem conteúdo para oferecer, só seguem aquela linha de pensamento, aquela linha ideológica, mas nem elas mesmas sabem o porquê elas querem isso, né? Tipo, num homem, num relacionamento, sendo que outrora, tudo isso que ela fala agora, ela nem ao menos pensava, nem cogitava a respeito de um relacionamento. Ela apenas está seguindo um grupo, uma ideologia que dizem o que ela deveria querer, que ela deveria seguir, mas não o que realmente ela deveria querer. E tem um negócio que muita gente não gosta de admitir, a gente é manipulado, querendo ou não, diariamente e na maioria das vezes não percebemos. E eu não estou falando de teoria da conspiração, não. É algo muito mais sutil e perigoso. É sobre como a informação chega até você já mastigadinha, já com a interpretação pronta, já te dizendo o que você deve pensar sobre aquilo. E pensa assim comigo, quando foi a última vez que você leu uma notícia e realmente foi atrás de outras fontes para confirmar, ou que muitas vezes a notícia não é tendenciosa para um lado, que hoje em dia é muito difícil. E quando foi a última vez que você assistiu algo e pensou, será que tem outro lado dessa história? Cara, na grande parte das vezes, eu acredito que você não faz isso. A gente consome informação como fosse fast food, né? Rápido, sem mastigar, sem digerir direito. E a sacada que você deve ter notado é que os algoritmos das redes sociais são programados para te mostrar exatamente o que você quer ver. Eles estudam o seu comportamento e vão te alimentando com conteúdo que mantém você ali, clicando, descendo o feed e reagindo. E não importa se é verdade ou mentira, importa é que se você mantém engajado naquilo. E o resultado disso, a grande parte dos brasileiros vive em realidades paralelas.
eu posso ter uma visão completamente diferente da sua sobre o mesmo fato. Simplesmente porque os algoritmos, né, essa questão da mídia, que influencia você a pensar de um jeito que ela quer que você pensa, mostram versões diferentes da mesma história. E para as mulheres ainda é muito mais perigoso, pois a mídia cria aquela linha de pensamento, arquétipos de sucesso e felicidade que são inatingíveis e muitas vezes até destrutivos. Ela vende a ideia de que a felicidade está na competição, na sua exigência do máximo e no seu consumo. E deixa de lado a busca por valores reais, por princípios e valores, como a construção de um lar, a construção de uma família, da paz interior, da sua própria felicidade, e julgando com tudo isso pensamentos ideológicos, os movimentos ideológicos na cabeça delas sobre aquilo que realmente para eles é uma verdade, bem entre aspas assim. Que dá para até falar aqui, esses vídeos que vocês veem nas redes sociais, várias notícias, né, que hoje em dia tá assim, né, um boom de meio que uma fragilização enorme. Olha, vou tentar explicar aqui com palavras para não desmonetizar o vídeo, mas eu acho que vocês vão entender. Olha, se você parar para pensar bem, o mundo de hoje virou um campo de batalha entre gêneros, onde um é sempre a vítima e o outro é sempre o opressor. Eu acho que vocês já entenderam. E isso, cara, destrói a capacidade de parceria e de confiança no relacionamento. Que nem eu falei pra vocês, essa questão da mídia que influencia do jeito que você tem que pensar, do jeito que você já tem que deduzir algo sem ao menos saber a história por completo, que infelizmente afeta muita cabeça de algumas mulheres. Só pelo fato da pessoa ser homem, já tem todo aquele estigma nas costas dele que ele é o errado da história. E o resultado também disso é aquela perda da essência, né? Por sempre querer, né, se igualar, fazer tudo aquilo, e aquela essência feminina acaba se deixando de lado e, consequentemente, na grande parte das vezes, as mulheres sentem aquele vazio enorme dentro delas e não sabem explicar o porquê disso, sendo que ela está seguindo aquele roteiro que já foi imposto para ela, mas de fato ela está vendo que é uma mentira. E também, lógico, que outros pontos que dá para colocar aqui, nesse quesito, o que deu errado com o povo brasileiro, de uma forma como a sociedade foi construída, é que ainda existe aquela base construída para beneficiar poucos, que vocês sabem muito bem, principalmente voltado na questão política, só vocês analisar aí, que sempre vai ter uma família que está há anos em cargos públicos, em comissões aí, recebendo benefícios, recebendo regalias, se é assim que eu posso dizer, há anos e anos. A falta de investimento educacional por séculos, consequentemente, reflete nas gerações futuras, a desigualdade que virou uma espécie de herança para as pessoas, a ausência também de um projeto de longo prazo, aquele também famoso dever vantagem que alguns brasileiros têm, que priorizam apenas o individual e não pensam no coletivo, num todo. Mas eu quero saber de você. O que você acha realmente que deu errado com os brasileiros e também, principalmente, nas mulheres? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem outro tema de vídeo, assim como essa inscrita, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever e ativar o sininho, beleza? No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima!